Bom, já de início a gente vai fazer a instalação da imagem ISO, que eu já tenho baixada no gerenciador de arquivos. Nessa área eu vou digitar o nome da imagem ISO e buscar a imagem na minha pasta de downloads. Vou selecionar e abrir. Vou marcar essa caixa de introdução assistida. Escolho o número de processadores e o tamanho da memória. Nesse processo, clique em próximo e logo em seguida ele vai mostrar o tamanho da partição na qual eu vou fazer a instalação. Clico em OK e inicio a máquina. A partição eu vou escolher o tamanho de 20 GB, que é o necessário para poder rodar o sistema. Agora aguardo a máquina virtual inicializar para começar a fazer a configuração do sistema. Já na tela principal, ele vai perguntar que tipo de instalação eu vou querer fazer. Eu selecionei o install, que é a parte de instalação sem interface gráfica. Aqui a gente vai escolher qual é o idioma da AVM, né? A gente pode escolher tanto inglês como português. Eu, de preferência, vou escolher o idioma português. Aqui ele vai perguntar qual é o meu território. Vou selecionar Brasil. Depois que você escolher o idioma da VM, você seleciona a sua localidade, no caso, Brasil. Aí aqui ele vai perguntar qual é o tipo de teclado que você usa, né? Você seleciona português brasileiro. E aguarda o processo de instalação das configurações adicionais. Lembrando que todo o processo que eu venho fazendo até aqui foi utilizando as teclas direcionais e o botão Enter para poder fazer a navegação. Chegando nessa parte aqui, ele pede para a gente fazer a configuração de rede. Então, a gente pode escolher o nome da nossa máquina. Por padrão, ele já vem escrito Debian, mas a gente também pode colocar qualquer outro nome, preferencial. No meu caso, eu vou deixar Debian e vou clicar em continuar. Aqui ele vai pedir o seu domínio. Você pode colocar o seu DNS, se você tiver. No meu caso, como eu não tenho, eu vou clicar em continuar e prosseguir. Aqui ele vai pedir que eu crie uma senha de usuário root, que é diferente de senha de usuário comum. Eu vou criar uma senha 1234. Também vou utilizar essa mesma senha para o usuário comum. Repito a senha para verificação. Nessa parte ele vai pedir que você digite seu nome completo. Eu vou colocar o meu aqui. Após digitar seu nome, você desce com as teclas direcionais e vai até continuar. Dá um Enter. Aqui ele vai pedir que você crie um nome de usuário para que você use para entrar junto com a senha que você criou no início. Nesse caso eu vou colocar Victor Alves e clicar em continuar. Bom, nessa parte vai criar a senha de usuário comum, que é diferente da de usuário root. Mas eu vou utilizar a mesma, 1234. Repito a senha para verificação. Já que ele pede para a gente configurar o relógio, eu vou selecionar a localidade de São Paulo. É bom destacar que a senha de usuário root ela tem que ser diferente da senha de usuário padrão por uma questão de segurança. O usuário root ele vai ter um acesso maior a todo o sistema, já o usuário comum não terá acesso sem a permissão do administrador. Aqui ele pergunta se você quer fazer um particionamento de disco para a instalação do sistema. Existem várias formas de fazer isso, mas como a gente está fazendo só a instalação do Debian apenas sem a interface gráfica, não é necessário a gente se aprofundar tanto. Vou clicar nesse primeiro aqui. Aqui ele vai mostrar os discos disponíveis, você seleciona o que você vai utilizar. Aqui ele vai perguntar qual o particionamento que você vai utilizar. E aí, como a gente vai fazer uma instalação simples do Linux, a gente vai selecionar essa primeira para poder utilizar todos os arquivos em uma única partição. Aqui já nessa parte a gente já pode finalizar o particionamento. Ele já criou uma partição com a nossa imagem. Bom, aqui ele vai perguntar se você vai querer salvar as configurações que você definiu para a partição e você seleciona assim.
Bom, depois de ter realizado toda a configuração de particionamento de disco, aqui a gente vai falar sobre o gerenciador de pacotes. O Linux ele tem uma instalação de gerenciador de pacotes para fazer a instalação dos pacotes e gerenciar todo o sistema operacional. Então, nesse momento, ele pergunta para a gente se a gente deseja fazer uma instalação adicional. Então, como eu não quero fazer a instalação de nenhum pacote, só apenas o login, eu vou clicar em não. Aqui eu escolho a localidade e o tipo de repositório, eu deixo essa como padrão. Aqui ele pergunta se eu tenho um proxy HTTP e como eu não tenho, eu deixo vazio e continuo. Aqui ele pergunta se a gente quer realizar concurso em relação à utilização de pacotes. Aí como eu não quero, clico em não. Depois de ter instalado o sistema, aqui ele pergunta que tipo de interface gráfica a gente vai utilizar para poder prosseguir com a inicialização do sistema. Como a gente vai fazer sem interface gráfica, a gente desmarca essas opções clicando em espaço e depois Enter para continuar. Bom, aqui ele pede a confirmação para a gente fazer a instalação do Grub, né, para a inicialização correta do sistema. Aqui ele pergunta em qual opção o Grub vai subir. Então, aqui ele vai subir diretamente do Dev SDA. É só escolher a opção de baixo e clicar em Enter. Bom, depois de todo esse processo de instalação, ele vai pedir para fazer a reinicialização do sistema. Bom, agora o sistema vai dar um reboot, né, uma reinicialização. E a partir daí a gente vai inicializar colocando o nosso usuário comum que a gente criou no início e a nossa senha. Criei meu usuário como Victor Alves e a senha 1234. Clico em Enter e já estou dentro do sistema, do jeito que a gente queria, sem interface gráfica nenhuma. Esse vídeo foi gravado em dupla, a gravação de tela foi feita por Elias e a narração desse vídeo está sendo feita por João Victor.